Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos com mais uma edição do nosso programa Filosofia Hoje, entrevistas com jovens pesquisadoras. Dessa vez com o Logan Thierry e com o Lucas Heden. Houve uma pequena interrupção da sua parte, professor. Pesquisadores do mestrado. Nós estamos começando, então, nossa programação com essa nova entrevista. Queria dar boa tarde a vocês. Boa tarde, Logan. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, professor. Boa tarde, Lucas. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta dirigida a ambos, né, os pesquisadores, a respeito, basicamente, da natureza da pesquisa de vocês, né? E se vocês puderem fazer um comentário, não apenas a respeito do conteúdo da pesquisa, mas também sobre o modo como ela vem se desenvolvendo, seria uma coisa bastante interessante, né? Quer dizer, o ponto atual e, eventualmente, até mesmo algumas dificuldades que vocês tenham passado. Um comentário assim que possa, digamos assim, só para dizer mais ou menos o contexto, né? Na semana passada, teve uma pessoa que comentou durante a entrevista com a Amanda, né, e a respeito da solidão do pesquisador, né? Então, que era bacana para ele assistir as entrevistas, que ele se sentia menos solitário. Então, eu acho que a gente falar um pouquinho desse processo, né, como ele veio se encaminhando para cada um de vocês, além da temática, né, eu acho que é uma coisa bastante interessante nesse sentido, porque, obviamente, muitas dificuldades são comuns, né, aos pesquisadores, especialmente no contexto do mestrado, né, onde vocês ainda não são tão experientes quanto serão ao final, né, e eventualmente no doutorado. Mas eu acho que é uma fase muito rica exatamente por isso, né, porque se trata já de um trabalho de bastante fôlego, né, a dissertação, então ela já envolve muitos riscos e muitos problemas. Então, levando em consideração a ordem alfabética aqui, o Lucas podia responder em primeiro lugar. Pode ser? Claro, pode ser. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde, professor Eduardo. Boa tarde, Logan. Então, eu vou falar um pouco sobre o meu tema de pesquisa. O título da minha dissertação, provisoriamente, é A Arte Trágica e a Noção de Sublimação em Nietzsche. Então, vou falar um pouco sobre este tema, né? O que mais me chamou a atenção durante esses últimos anos, enquanto problema filosófico, foi o problema da arte. Né? Tentar responder o que é a arte, qual é o significado da arte nessa vida, muitas vezes, tão marcada pela produção e pela mecanicidade em que nós vivemos, né? E então, já na graduação, eu encontrei Nietzsche, já no primeiro ano da graduação. Eu li a filosofia na era trágica dos gregos, e desde ali eu já comecei a pensar nessa ideia de vida artística de Nietzsche. Né? Já no final do segundo ano da graduação, início do terceiro, eu me deparei com Schopenhauer e descobri, né, que nós temos um professor que se dedica ali na PUC-PR a estudar tanto Nietzsche quanto Schopenhauer, assim como Freud, e dá uma importância, uma ênfase para o tema da arte, que é o professor Eduardo. Então, o Eduardo, né, da Fonseca, ele é o meu orientador,
E já naquela época eu conheci, então, o trabalho, resultado do doutorado dele, que se chama Psiquismo e Vida, né, sobre o conceito de tribe, na obra desses 3 autores mencionados, e desde ali eu comecei a fazer, então, esse estudo, e a minha monografia, então, chegou a esse resultado, né, de tentar esboçar ali o que seria a arte para Schopenhauer. Então, cheguei à conclusão final de que a arte para Schopenhauer seria a libertação do sofrimento humano. Mas desde aquele momento, e já com ali alguns avanços da própria pesquisa do professor Eduardo, eu me deparei com esse problema que me chamou bastante atenção lá na filosofia de Schopenhauer, que é como a arte pode libertar o ser humano, ou seja, fazer com que o intelecto, por algum momento, se desvencilhe da vontade, sendo que Schopenhauer ele afirma insistentemente que tudo é vontade. Então, o que seria o intelecto se ele não seria vontade? Como é possível o intelecto, então, fazer esse distanciamento, né? E, por assim dizer, libertar o ser humano daquelas exigências que são constantes na vontade, né? E ali, então, nós encontramos um conceito na psicanálise, principalmente ali desenvolvido por Freud, que é o conceito de sublimação, Sublimierung. E este conceito, ele nos permite olhar tanto para essa filosofia da arte de Schopenhauer, quanto para a filosofia de Nietzsche de um modo diferenciado. Então, o momento estético e a contemplação da obra artística não seriam uma efetiva separação da vontade, mas seria um modo disfarçado de atuação dessa vontade. Então, eu, prestando atenção nisso, me surgiu, então, a vontade de fazer uma pesquisa sobre a sublimação, né? Explorando esse conceito da sublimação nesses autores. E depois de terminar a graduação, eu estava bem schopenhaueriano nessa época, estava bem, por assim dizer, em certo aspecto desiludido com a vida, né? E eu encontro Nietzsche. Eu li o Assim Falou Zaratustra, e isso me chamou muita atenção. Lá também tem um artigo lá do professor Eduardo, se chama, que faz essa diferenciação ali da afirmação e da negação em Schopenhauer e em Nietzsche, afirmação da vida e negação da vida. E então eu pensei nessa proposta de Nietzsche da afirmação da vida. Para Schopenhauer, a tragédia seria ela poderia conduzir, né, ela teria isso como um efeito possível, conduzir o ser humano a negar a vontade. Já o Nietzsche, em O Nascimento da Tragédia, ele contraria isso. Ele diz que a tragédia, na verdade, ela é responsável pelo sucesso dos gregos. Então, é aí que me surgiu esse grande problema no qual eu tenho me dedicado. Explicar a tragédia enquanto afirmação da vida para Nietzsche, apesar do pessimismo que Nietzsche apresenta ainda no começo da sua filosofia, e eu acredito que a filosofia de Nietzsche, ela nunca se desvencilha de um pessimismo de fundo, né? Essa influência schopenhaueriana. E através desse conceito de Freud da sublimação, né? Então, o que eu tenho feito desde então ali? Em primeiro momento, eu estou investigando as obras filológicas de Nietzsche, aquelas que foram escritas antes dele fazer a sua primeira grande publicação, que é O Nascimento da Tragédia, chamados Escritos Filológicos, e trazendo o que há nesses textos que apontam para essa ideia de afirmação da vida. Então, textos como Homero e a Filologia Clássica, Sófocles, Introdução à Tragédia de Sófocles, aliás, né?
textos da juventude mesmo, de Nietzsche, quando ele fez, inclusive, quando era adolescente. Tem um texto que, quando Nietzsche tinha 17 anos, ele publica Fatum e História, e nesse texto ele já tem uma marca central do pensamento dele, que vai se desenvolver ao longo de toda a sua filosofia, mas que eu acho muito importante nessa primeira parte do pensamento dele, para explicar o que é essa afirmação da vida a partir do trágico. O indivíduo que se contrapõe com toda a sua vontade a todo o seu entorno, né? Isso já aparece lá naquele texto. E eu percebi, né, assim, falando já do processo, de como que é essa pesquisa, o quanto os temas são intrincados uns com os outros, né? Ao mesmo tempo que eu preciso falar, começar a desenvolver essa noção que o Nietzsche traz da tragédia, eu vou precisar trazer um pouquinho da influência de Schopenhauer. Aí encontro no meio de tudo isso a influência de um movimento que é o romantismo, onde eu também tenho que dar importância para esse conceito de gênio, ou noção de gênio. Aliás, também a música, né? Então tudo isso começa a, digamos assim, a gente vê a amplitude do tema que a gente escolhe, né? E, digamos assim, pelo processo, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que acaba sendo um resumo do que é o herói trágico, né? O herói trágico, que é aquele que ele se afirma, mas ele também é destruído pelas forças que estão ao seu entorno, né? Principalmente as forças naturais. E essa destruição eu acho que a gente sente na pele, principalmente ao se deparar com toda essa riqueza da história de vida de um pensador, que é o Nietzsche, e tudo que essa história de vida e essa história de filosofia envolve, e situar isso num contexto mais amplo ainda, que é a história de toda a filosofia. Então, nós temos aí um grande monstro, né, que nós precisamos, nesse sentido trágico, combater ele, né, combater ele já com a ideia de que nós não somos párias para ele. Eu acho que, por isso, tem sido muito significativo esse tema para mim. Eu me vejo na minha vida, né, quando eu pesquiso isso, eu me vejo na minha vida essa questão do trágico. Tanto é que talvez seja por isso que eu tenha enveredado aí por esses lados, né? E daí no segundo capítulo, eu procuro trazer, então, o conceito de tribe, que desenvolvido pelo professor Eduardo Ribeiro da Fonseca, já na sua tese, né, muito trabalhado, esse tribe que aproxima o pensamento de Nietzsche da metapsicologia de Freud, né? E tentar trazer a ideia de vontade de potência, que é um conceito mal acabado, digamos assim, no sentido que não foi terminado, né? Nietzsche tinha lá o projeto da vontade de potência, mas ele nunca foi terminado, então é algo inconcluso, e daí também tem essa outra dificuldade. O conceito de tribo, então, é articulado a partir da noção de vontade de potência e voltado para a primeira parte do pensamento dele, né? Então, é uma tarefa complicada, né? Porque com isso a gente já está sujeito a várias críticas, que a gente já tem que se preparar para elas de antemão. O pensamento de Nietzsche está dividido em 3 partes, né? E a minha pesquisa concentrada na primeira parte e trazer um conceito para trabalhar a noção de sublimação, que é um conceito maduro, o conceito de vontade de potência, e ver como esse conceito de vontade de potência é encontrado na primeira parte do pensamento dele. Então, acaba pode gerar, né, muitas discussões. Mas a gente já vai tentando se preparar para isso de alguma forma, né, e tentando achar argumentos que justifiquem esse movimento. E eu vejo assim que no pensamento do jovem Nietzsche existem muitos elementos que já definem grande parte do pensamento
maduro, posterior dele. Eu não vejo toda aquela diferenciação, né? Ou melhor, que existe diferença entre as fases do pensamento dele, existem, mas eu acho que muitas coisas ali da essência desse pensamento não mudam. E é isso que, para essa defesa que eu venho me preparando, né? E que é esse pensamento que eu venho construindo acerca de Nietzsche. E daí, na terceira parte da dissertação, o que eu busco trazer é propriamente o conceito de sublimação. Sublimação, né, a partir dessa ótica psicanalítica de Freud, que começa a ser trabalhada ali nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, também ali no Mal-Estar na Civilização, além do princípio de prazer. Eu acho que é um texto muito importante para mim, porque nessa pesquisa, né, por causa que, em além do princípio de prazer, o Freud coloca lá uma nova oposição, né, o impulso de vida e o impulso de morte. E esse impulso de morte, eu acho que é possível encontrar uma noção de sublimação para esse impulso, que é o impulso da destrutividade, lá na tragédia, quando Nietzsche coloca o prazer na destruição da personagem trágica, né, que esse era um dos efeitos da tragédia, um sentimento metafísico de como se fosse um prelúdio da tua própria destruição enquanto indivíduo, para se voltar a ser parte do todo. Então, na destruição daquela personagem, a gente encontra esse prazer. Então, não seria aí possível pensar que toda essa destrutibilidade, esse ódio que se manifesta, principalmente no contexto político em que a gente vive, né, isso poderia ter outros caminhos. A gente poderia viver esse ódio de outra forma, que não dá para negar o ódio, né? Eu acho que tanto a esquerda quanto a direita, a gente tem muito ódio, né? Só que esse ódio precisa ser vivido de uma maneira civilizatória, né? Se é que a gente ainda acredita na civilização, se vale a pena lutar por ela, como é o caso da gente que está numa universidade, pesquisando filosofia. Então, precisamos saber o que fazer com o ódio. Então, eu acho que encontro uma boa resposta para isso lá nesse texto. Outros textos também já lidos ali, do Freud, já estudados, como Personagens Psicopáticas no Palco, a infância de Leonardo da Vinci, trazem uma visão sobre o que é a sublimação. Então, esse é o movimento, um conceito apontado por Freud, e os seus antecedentes não na psicologia, não na psicanálise, por assim dizer, né, na metapsicologia, mas esses antecedentes na filosofia. Então, basicamente, seria isso. E falando um pouquinho mais sobre o processo, né, assim, como eu disse, em parte, assustador se envolver com um antagonista tão grandioso, porque a arte, no caso, a filosofia, elas não são simples, né, de serem tratadas. Elas são complexas, demanda muita leitura, muito esforço. Além dessas leituras de filosofia, eu também preciso buscar ter a leitura daquelas tragédias de que o Nietzsche fala. Então, tenho me envolvido lá com Sófocles, com Ésquilo, né, Prometeu Acorrentado, assim por diante. Então, resgatar toda essa cultura que eu acho que no Brasil, assim, na minha visão, nos falta muito. Esse contato já nas fases ali do ensino fundamental, do ensino médio, eu vejo assim que nós estamos ainda muito distantes assim de ter um conhecimento dito geral. O conhecimento que nós temos, assim, quando a gente se depara com a universidade, ele é superficial ainda. Então, essa é uma das principais dificuldades. Como se apropriar de tudo, de todas essas ferramentas, né, que a gente vai precisar para construir, para nos dar um certo cabedal, né, de conhecimentos que nos permitam falar sobre algo que já é tão estudado. Eu acho que é isso, né?
como perceber assim que o quanto nos falta para poder falar com propriedade de um tema. E eu acho que vale a pena assim lutar por isso, né? Eu tenho me esforçado para me apropriar de tudo isso, mas se apropriar do todo, a gente sabe que não vai conseguir. Então, é aí que vem a dimensão do trágico, né? Querer lutar contra algo que é muito maior que você. Obrigado, Lucas. Lugan, diga-me. Bom, primeiro queria agradecer você, Eduardo, agradecer pelo convite, pela oportunidade, pelas aulas, né? E inclusive a gente se encontrou num grupo sobre estética, né? Sobre Delacroix. Foi muito interessante, né? Que teve um fim, mas foi um fim também que marcou quão produtivo foi aquele grupo. Assim, foi uma das experiências mais heterogêneas que eu tive na pós-graduação, eu acho, assim, que eu era bem distante da estética. Quero agradecer também ao Lucas, né, por estar aqui compartilhando comigo esse espaço. A gente disse que a gente conversou ontem e falamos que, na pior das hipóteses, nossos nomes são parecidos, né? Então dá para fazer piada com isso. E pior que eu nem tive ideia de fazer piada. Por muitos anos, muitas vezes chamar de Lucas, né? Meu nome é meio difícil. Mas, pô, muito interessante que você respondeu primeiro, cara, porque Nietzsche foi uma marca na minha vida, assim, acho que como quase todo adolescente, né? Eu li Nietzsche no ensino médio e não entendi nada, naturalmente, mas isso marcou minha experiência com a filosofia. Então, e hoje em dia, eu ainda estou em processo de escrita de um capítulo sobre um conceito do Foucault que ele abandona, né? Que é o conceito de vontade coletiva, e ele abandona por motivos, eu diria, conjunturais, né? Porque ele fundou esse conceito, né? Instituiu esse conceito falando sobre a Revolução Iraniana, e a Revolução Iraniana teve desdobramentos que foram muito estranhos ao que Foucault tinha percebido naquele momento, na viagem que ele fez para o Irã. Então ele abandona esse conceito diante das polêmicas que ele tinha levado, e eu recupero esse conceito, eu já vou explicar um tanto o motivo, mas esse conceito é um conceito que, para dar corpo, eu tento dar corpo nele a partir do Nietzsche, né, a partir do conceito nietzschiano de vontade de potência. Mas, bom, vamos explicar, então, mais ou menos o processo. Eu não sou formado originalmente em filosofia, eu sou formado em Direito na Universidade Federal do Paraná, mas minha graduação inteira em Direito é marcada por leituras de filosofia. Então, desde as primeiras semanas de aula, eu entrei no NEP, né, o saudoso Núcleo de Estudos Políticos lá do Direito, que eu nem sei se existe mais, mas ali eu comecei a ler Agamben. Nas primeiras semanas de aula eu já estava lendo Agamben, que foi o autor que marca minha trajetória, e daí do Agamben eu começo a ler Foucault nessa um movimento retrógrado, né, de voltar para Foucault, que teria inspirado muitas questões no Agamben. Então eu leio esses autores, entre outros, mas esses autores marcaram ali o meu início na pesquisa acadêmica. Então eu escrevia sobre questões afetas ao direito, mas sempre com o olhar da filosofia. Tive a oportunidade de ter vários encontros muito interessantes lá no direito, com pesquisadores da área da filosofia do direito, da filosofia mesmo. Então a Ângela, que acaba sendo minha orientadora, o Celso Ludwig, a Vera Caran, que é uma pesquisadora muito interessante, o Pazello. Então todos esses autores, poderiam estar muitos outros, o Luiz Fernando também, o Luiz Fernando, não me lembro sobre o nome dele agora, mas enfim, vários pesquisadores com quem eu fui dialogando e fui produzindo pesquisas assim, relativas à filosofia. Então, eu produzo uma monografia, então, já em Foucault, com enfoque um pouco sobre neoliberalismo e morte, que vai dar final no meu projeto de dissertação aqui, né? Então, eu tinha uma questão no direito que a filosofia era apresentada, não para as pessoas que eu citei, mas a filosofia é muito trabalhada ainda no direito, mas sem certo rigor, assim. Ela é reapropriada de outra maneira, que não é necessariamente prejudicial, mas eu gostaria muito de ter esse rigor da palavra filosófica, assim, de conseguir pensar a filosofia. Então eu apresento
um projeto para o César, né, que ele se interessa, a gente começa um diálogo. E esse projeto versava sobre morte, assim, um projeto bastante amplo, assim, que versava sobre morte, e eu tentava, eu tinha acabado de ler o texto do Achille Mbembe, Necropolítica, mas também em todas as outras leituras que eu tinha feito durante a graduação, o Agamben, o Benjamin, o Schmidt, a Butler, então eram textos, assim, essa coisa do abandono, da exposição à violência, eram todas questões que me afetavam, e eu tentei gestar aquilo ali, assim, produzir um texto, uma proposta de pesquisa que tentasse colocar todas essas questões, assim, mas se você for ver meu primeiro projeto, que é um projeto assim que eu até gosto dele, assim, mas é um projeto que para a filosofia é muito problemático, porque era absolutamente amplo, assim, né? Então eu tratava Foucault e Agamben como mote, mas eu ia para tantos outros autores que não se conformavam ali dentro daquele núcleo de pesquisa, assim. Então, esse foi o primeiro baque, né? Eu lembro das disciplinas de seminário, assim, eu senti mesmo que meu trabalho isso era explicitado, que meu trabalho tinha um certo estranhamento, assim. Então, eu decidi começar a pensar a partir dos autores que eu mais tinha lido e dos autores que mais pareciam enquadrar bem essa ideia de morte, né? De morte na biopolítica. Que já era, então, o mote do projeto de pesquisa. Então, o Foucault e Agamben acabam aparecendo como dois autores mais significativos, mas ainda assim, e isso eu comecei a pesquisar, eu já tinha uma intuição disso, mas isso eu aprofundei mais no mestrado, da diferença profunda desses dois autores, e fazer uma disciplina com Alexandre Franco de Sá foi muito fundamental, porque foi uma disciplina de Heidegger, e daí eu comecei a conseguir ler o Heidegger no Agamben, que não me aparecia antes, né? Porque eu tinha pouco contato com metafísica em geral, na ontologia, não pode falar metafísica, sou heideggeriano, mas eu tinha pouco contato com essas leituras. Eu sempre fui mais voltado para a filosofia política, e então eu comecei a ler esse outro Agamben, comecei a perceber justamente o afastamento, que talvez fosse até mais interessante do que essa proximidade entre Foucault e o Agamben. Então, no primeiro momento, minha pesquisa vira uma pesquisa sobre o Agamben, sobre a morte no Agamben, e eu fico alguns meses trabalhando isso, até entrego uma primeira parte desse trabalho, mas daí eu mudo para o Foucault, e o Foucault acaba que até hoje o que eu chamo na minha pesquisa de centro gravitacional, né? Porque eu penso outros autores e diferentemente do meu projeto inicial, eu penso mais autores anteriores ao Foucault do que autores pós-Foucaultianos, assim. Isso foi uma marca interessante de ter vindo para a filosofia, pensar outros autores. Então, o Nietzsche é um autor que eu já coloquei, mas também o Kant, o Hobbes, que são autores que aparecem na pesquisa como marcos importantes. E tudo isso levando ao problema Foucaultiano. E então eu penso essa ideia de morte na biopolítica. Isso é o problema, assim, talvez primário, assim, na minha pesquisa, porque quando a gente fala de biopolítica, a gente tem essa ideia de intervenção positiva na vida, né, de investimento sobre a vida, ou seja, a vida se majora a partir de um conjunto de dispositivos que são colocados ali a partir do século XVIII. Isso é natural, né, que para alguém que pesquisa no Brasil, isso é um grande estranhamento, né? No século XVIII a gente estava vendo escravidão no Brasil, que tipo de valorização da vida a gente pode falar, né? E especialmente hoje em dia, o Brasil, onde as favelas são amplos espaços de violência, poderia citar 1 milhão de outros casos, né? Assim, citando apenas alguns, assim, mas causava um estranhamento, assim. E causa um campo de pesquisa que era interessante. Hoje, esse que o César sempre observou, né? O César que está pesquisando os refugiados. Hoje, essa biopolítica ela precisa ser problematizada, assim, essa ideia de investimento positivo, ele tem que ter um lugar que pense também essas mortes, essa exposição à morte, esse excesso de violência. Então, isso que hoje em dia orienta a minha pesquisa, esse problema, assim, essa dicotomia. E o Foucault mesmo ele tem umas respostas, né? Isso é verdade. E a primeira, bom, vão ter algumas respostas que eu dou uma mapeada no meu trabalho. E no começo eu tinha bem uma ideia de mapa, hoje em dia eu já não tenho mais tanto essa ideia de mapa,
mas assim, um dos primeiros casos é um desaparecimento da morte no nível discursivo. O que eu quero dizer com isso, né? A morte, ela vira um evento privado, ela vira o luto, a emergência do luto tem a ver com a biopolítica. Então, a ideia de que a morte deve ser vivida no âmbito familiar, no âmbito mais restrito possível, que deve ser um evento triste, fúnebre, é uma ideia que aparece numa certa marcação histórica, numa espécie de num ínterim histórico, que tem a ver com a emergência da biopolítica. A biopolítica não é só, então, intervenção da vida, ela é outras coisas que têm a ver com morte. Então, esse luto, antes, era uma festa, né? Assim, isso tem casos, assim, tanto na Europa quanto no Brasil, de como esse luto ele era celebrado, ele era uma grande festa, uma festividade. Inclusive, no pós-medievo, a gente tem os textos chamados Ars Moriendi, que são textos que explicam como fazer uma boa passagem, né, de um poder soberano ao outro. Então, esses textos são interessantes para marcar como a morte ela não sai de questão, ela só muda de posição ali nesse contexto da biopolítica, e é a valorização da vida, essa intervenção positiva da vida, que aparece mais, né, que aparece mais no nível público, ou seja, aí tem a ver com questões relativas ao Estado, que eu não vou me aprofundar agora, mas daí uma outra chave de apresentação também, que é bastante clássica, né, eu diria, que muitos pesquisadores se atentam, é a ideia de estanato política, né? A ideia de estanato política que vai ser basicamente quando Foucault vai estar investigando o nazismo, e ele vai dizer que a estanato política é uma espécie de biopolítica com a chave invertida, que é o momento em que se para de produzir intervenções positivas sobre a vida e se passa a produzir a morte, se passa a expor a morte todos e qualquer um dos membros da população. Isso é uma ideia que eu problematizo um pouco, a ideia de estanato política, e daí essa coisa do denuncismo, né, de que todo e qualquer um tem um direito soberano sobre a vida do outro. Então, essas são a ideia do luto, do desvio do luto, e a ideia da estanato política, são dois eventos de morte significativos que estão no Foucault, né, que estão ali no escritos em textos, né, em trabalhos do Foucault, que você pode encontrar, que dariam um certo corpo mais complexo, mais ambíguo para a ideia de biopolítica mesmo, né? E a partir daí eu tento explorar. E então esse é o primeiro ato da minha dissertação, né? Em termos de experiência na pós-graduação, porque no final das contas os dois conceitos são misturados. Mas isso me pareceu assim, o recorte era bastante amplo, porque assim, para falar de morte eu poderia inventar outras alternativas que não estão no Foucault, enfim, poderia ter outras saídas. Então o Achille, que é um autor que eu já citei, eu poderia problematizar a partir disso, mas ainda assim era um tanto amplo. E conforme eu fui pesquisando, isso é uma coisa que vocês sabem, né, essa coisa do Foucault de que toda relação de poder implica numa resistência. Então isso sempre me aparecia, e falar de relações de poder que eram explicitamente assim mórbidas, né, mortais, me pareceu uma coisa assim que era uma coisa um tanto anti-Foucaultiana, assim, que era um pouco assim de pensar assim as beiradas. Então, e através dessa ideia que eu fui desenvolver de um trabalho ou outro. Então, isso o César sempre me apontava, né? O César Candiotto, que é meu orientador, né? Eu já falei várias vezes dele aqui. E ele falava assim, não, mas isso aqui foi sagaz, isso aqui foi interessante de apontar a resistência, então encontrar os modos de resistência a esse tipo de relação de poder que levam à morte. Então, a partir daí, eu fui encontrando essa ideia de resistência que acabou circunscrevendo também meu trabalho, né? Então, por isso que hoje em dia ele chama morte e resistência, porque não se trata só desses eventos de morte, né? Se trata de demonstrar como a resistência participa aí. Porque se existe produção de morte a partir das relações de poder, porque essas relações de poder, elas na verdade estavam desde cedo saturadas, elas tinham extravasado. Eu vou explicar um pouco mais isso. Por Foucault, isso é um trecho que eu tento tirar água de pedra desse trecho aí, que eu exploro muito, que é a ideia de que as relações de poder preconizam a liberdade, ou seja, você precisa de um campo de contingência, né? De um espaço de vazão, sempre que uma relação de poder acontece, senão ela vira uma relação de pura violência. Então, aí estaria assim, uma espécie de linha tênue, né? Um pouco esmaecida,
que define o que é relação de poder e o que não é por Foucault. E muito interessante esse ponto, que aqui ele cita, ele diz que o escravo não está dentro de uma relação de poder. Uma das poucas vezes que Foucault fala de escravidão, e tem um pouco dá para saber se é da escravidão moderna, da escravidão antiga, mas muito interessante essa referência. E então eu tento colocar essas relações que produzem a morte, ou seja, tanato política, exposição à morte, como relações de poder saturadas, né? Relações de poder que estão quase no nível da violência, mas que ainda assim são relações de poder. Porque se elas fossem pura violência, elas não existiria capacidade de resistência nessas situações, não existiria capacidade de transformação, de mudança, enfim, de diferença. Então eu procuro essas relações de resistência quando as relações de poder são saturadas a ponto de fazer expor a morte, né? Esse é o recorte, mais ou menos, no meu projeto de pesquisa hoje, que eu estou elaborando. Mas, então, dentre esses vários... eu vou citar só o exemplo que eu comecei a falar, fazendo referência ao Lucas, que é o conceito de vontade coletiva. E o conceito de vontade coletiva, eu encontro ele como um modo de resistência ao Estado racista, que é outro conceito do Foucault. Então, o Estado racista ele é um Estado que produz a morte, né? É um Estado voltado à produção da morte, porque ele promove uma ruptura no seio social entre raças superiores e raças inferiores, incentiva as raças superiores a eliminarem as raças inferiores. Isso que eu Foucault fazendo uma leitura do nazismo. Então, ele faz ruptura a ponto de que essas rupturas se multiplicam a um cenário de que quase todo mundo, exceto uma raça abstrata, vai estar exposta à morte, né? Então, são várias rupturas que classificam, que dividem o seio social, expondo as inferiores à morte, né? Então vai ter vai ter aquele, eu não me lembro agora o nome, mas é uma diretriz do Hitler, né? Que o Hitler vai mandar basicamente destruir a Alemanha, porque já estava tudo perdido mesmo. Então, inclusive, as pessoas matarem umas às outras e tal, porque eles não queriam virar, enfim, servos do outro grupo político, né? Então, isso é uma espécie de demonstração de como esse racismo vai rompendo o corpo social a ponto de quase todo mundo estar à beira da morte, assim. Quase todo mundo está exposto a um risco de violência grave, né? De violência saturada. Então, e como se resiste a isso, né? Qual que é a possibilidade de resistir a isso? E daí isso vai encontrar no conceito de vontade coletiva. Vontade coletiva, que é um conceito que Foucault funda tentando pensar o Irã, porque estava uma revolução em marcha, uma insurreição, que o Estado estava praticando uma violência policial absurda, uma violência administrativa, ou seja, basicamente o que a gente conhece aqui no Brasil, né, da violência sendo aplicada contra manifestações públicas e tal. E então ele vai fundar essa ideia de vontade geral, que é um pouco a ideia de se expor à morte, ou seja, de colocar o próprio corpo para morrer, para ser destruído em praça pública, em prol da salvação, da possibilidade das pessoas, dos seus companheiros, das pessoas que estão com você, daquela coletividade, de viver uma vida outra, mais digna, enfim, mais plural. Então, é uma resistência que, para mim, se choca com esse conceito, com essa ideia de racismo de Estado. Então, quando o racismo de Estado aparece, me parece que um problema da resistência, como a resistência se dá, é justamente porque se a morte está em jogo, a resistência vai ter que colocar a morte em jogo também. Óbvio que essas mortes não se equivalem, muito pelo contrário, elas produzem transformações muito distintas, né? Elas colocam o campo, o reenvio de poder saber em posições muito diversas, mas que quando a morte está em jogo pelo Estado, pelas forças do Estado, que é governamentalizado pela biopolítica, né? Esse é outro assunto que a gente não precisa tratar, mas quando está em jogo no Estado, um modo de resistência vai quase que necessariamente implicar a morte, mas que também tem as decorrências de uma resistência, ou seja, uma transformação no campo, uma possibilidade de mudança, às vezes uma permanência, uma conservação. Então, bom, acho que isso é um pouco para exemplificar o meu tema de pesquisa, como tanto um poder pode ser absolutamente saturado a ponto de expor a morte, quanto a resistência que se opõe, né, que se opõe a esse poder, também pode colocar a morte em jogo, né?
Então, assim, trabalhando justamente naquela linha que eu falava para você, onde as determinações se saturam, né? As determinações são muito grandes a ponto de limitar demasiado o campo contingencial e não existe a possibilidade de resistência. Então, é basicamente nessa linha que eu trabalho hoje, que eu acho que o trabalho, assim, fica muito diferente daquele primeiro trabalho que eu apresentei, muito mais circunscrito. Eu consigo elaborar uma pergunta só acerca dessa questão, e isso foi... Eu acho que isso foi muito interessante para marcar o desenvolvimento do meu trabalho. Foi interessante porque, apesar de eu ter capengado muito em relação ao método da filosofia, por exemplo, precisa ter um autor, né? Um ou dois que precisam aparecer no título, precisa ter pergunta, precisa ter elaborações de história da filosofia para justificar os seus problemas. Eu lembro até uma observação que o César fez para mim. Meus parágrafos eram todos... Tinha parágrafos longos, muito curtos, tinha parágrafos de uma frase que eu achava que poderia produzir um efeito interessante. E o meu modo de escrita também, às vezes, saltava de um autor para o outro, sem fazer as devidas restrições. Eu acho que isso não necessariamente é ruim também. Eu acho que tem gente que escreve assim, que é muito legal, é um outro modo de apropriação. Mas essa adaptação, tentar encontrar um tema que me fosse afeto, que eu entendesse politicamente potente e que se enquadrasse nessas questões, nesse propósito, nessa abordagem filosófica, foi o que marcou um pouco minha experiência na pós-graduação. E eu acho que foi uma experiência muito rica, assim, foi muito interessante, porque era justamente um pouco isso que eu esperava. Eu não esperava que fosse assim, mas era isso que eu esperava, assim, eu esperava encontrar essa abordagem que não fosse impossível de se adaptar a ela, né? Eu acho que foi, em boa medida, possível, assim. Obrigado. Bom, acho que nem nós dois tratamos o tema da solidão do pesquisador, né? Acho que pode até ser a próxima abordagem, assim. Você pode perguntar alguma coisa para o Lucas e já inclui isso. Bom, então acho que minha pergunta é essa mesmo, assim. Minha atual dificuldade é que eu não consigo elaborar uma rotina de escrita, né? Eu tenho uma rotina de estudos, enfim, mas de escrita é muito difícil para mim. A escrita tem sido minha atual dificuldade, assim, que tem me feito tem feito ficar um pouco nervoso, assim. Eu acho que isso está um pouco acompanhado com a ideia de, bom, tá na pandemia, não tá em contato, não conseguir conversar muito, não ter essas conversas paralelas, indicação de livro, café, sabe, que eu acho que são um pouco o corpo da pesquisa, né? Essas relações interpessoais, essas amizades, elas contribuem para a pesquisa. Sobretudo agora que eu estou trabalhando muito na filosofia, lendo quase nada de literatura, acompanhando muito pouco arte, eu ouço muita música, mas acompanhando outras coisas muito pouco, assim. Às vezes eu sinto que me faltam palavras mesmo, assim, eu estou tentando escrever e parece que eu lembro daquela palavra precisa que eu poderia colocar ali, mas que de algum modo ela está esmaecida na minha cabeça, e parece que essas palavras acontecem justamente nessas conversas, nesses diálogos com pesquisadores de áreas diferentes, porque o online ele é muito vertical, né? Então é mercado você fazer questão, você tem um tempo limitado porque cansa muito mais. Então eu queria saber do Lucas aí essa ideia de como ele leva o processo de pesquisa, o processo de escrita mais especificamente, e como a pandemia tem afetado ele nisso, né? Então, obrigado pela pergunta, Lugan. Eu achei a tua pesquisa muito interessante e ela toca em várias questões da minha pesquisa também. E falando sobre essa questão, então, vou começar, então, falando da pandemia, né? Bom, a pandemia, eu acho que ela nos afetou de um modo que, claro, a gente não esperava, né? Então, assim, as nossas vidas se transformaram muito de lá para cá, né? E nesse meio tempo, a gente tem revisto algumas coisas, tem se questionado muito sobre o que é a vida humana, né? Eu me pergunto muito sobre o valor da vida humana, a questão da existência, né? Isso é um tema muito importante para mim.
E vendo, assim, todas essas mortes ao nosso redor, né, vendo todas, isso que você colocou ali do Thanatos, né, eu acho que é o que nós dispomos de uma perspectiva privilegiada, né, infelizmente, para ver todos esses horrores, né, principalmente aqui no Brasil, que a gente percebe que há um grande descaso por parte do governo, né, e querendo ou não, é um reflexo da população também, né, esse governo que está lá. Então, nós não podemos tapar os olhos para a realidade, né, o quanto que nós, enquanto seres humanos, somos coniventes com isso. E daí, fazer uma pesquisa de mestrado no meio de tudo isso é uma situação bastante angustiante, eu diria, né, porque nosso futuro é incerto, nós não sabemos o que será amanhã, nós vemos a crise, o cenário político se deteriorando cada vez mais, o cenário econômico pior ainda, as coisas ficando cada vez mais caras no mercado. O governo do Paraná, né, tem tratado nós, professores, de uma maneira truculenta, de uma maneira, eu diria até mesmo violenta, né, porque não parte do diálogo. Então, eu trabalhando como professor, né, essa situação, assim, profissional, ela impacta muito. E eu vejo, assim, que pesquisar filosofia hoje é uma tarefa hercúlea, né? A gente já falou bastante aqui do trágico, né, de como é encarar esses desafios de um ponto de vista trágico, enquanto herói trágico, né? E eu queria falar disso mais uma vez, insistir nesse ponto, que fazer filosofia hoje é uma coisa complicada, principalmente para pessoas, como é o meu caso, né, que vêm de camadas mais baixas da sociedade, né, mais fragilizadas economicamente. Então, sobreviver e pensar, né, e diante de tudo isso, como que a gente se coloca em relação à solidão? Eu vejo que me falta solidão. Apesar da gente estar num tempo de pandemia, falta solidão para nós, eu acho. Porque nós temos, né, essas ferramentas de comunicação em massa, nós temos as redes sociais, tudo isso nos tira de nós mesmos, né? A própria atividade profissional, né? Eu acho que muitos de nós aqui não somos somente pesquisadores, mas também temos que dar conta da nossa subsistência. Então, eu faço bastante essa crítica, né? Na modernidade havia uma aristocracia que pensava, essa aristocracia não precisava, digamos assim, se sustentar e ao mesmo tempo pensar, e tinha um tempo efetivo para, digamos assim, cultivar essa solidão. E nós não temos, né? Nós, nesse sistema produtivo, a gente tenta ter um espaço para a gente e a gente não acaba encontrando muitas vezes. A filosofia para mim, é uma maneira, é um dos modos em que a gente pode cultivar, né, o nosso próprio espírito, mas ela também hoje, né, na academia, ela também acaba se sujeitando a esses sistemas da produção. Então, eu vejo assim, aonde há necessidade de produção, né, e obrigação de produção, não há uma efetiva liberdade, não há uma efetiva solidão, né, porque nós estamos pensando, né, que somos livres e que estamos nesse contato conosco, quando, na verdade, o nosso contato é com as coisas, o nosso contato é com o mundo, resolvendo problemas, demandas, né, que nos surgem. Então, eu vejo esse tema da solidão como bastante complicado. Por um lado, estamos sozinhos, por outro lado, perdemos o contato conosco mesmo. E eu já aproveito, então, para devolver essa pergunta para você, Lugan, mas fazendo uma pequena alteração nela, porque o que me chamou a atenção, você falou da questão do Thanatos, né? E eu vejo assim, que falar sobre a morte
tanto na tua pesquisa quanto na minha, é uma questão crucial, né? E como que esse panorama da morte tem afetado a tua pesquisa? Como que você tem se sentido, assim, com tudo isso que está acontecendo e pesquisando esse tema? Pô, obrigado, Lucas, pela pergunta. Obrigado pela resposta também. Eu acho que eu não tinha pensado essa perspectiva, né? Porque, no fundo, ainda que a gente não esteja em presença, a gente está em companhia de relações sociais o tempo todo, né? Acho que a gente cria livros que apresentam trabalhos e essas coisas são todos modos clássicos, né? De relacionar socialmente, ainda que sozinho. Mas nunca tinha pensado em apresentar essa outra pesquisa. Eu só queria... Bom, eu vou começar de uma maneira, assim, diferente. Eu queria... recentemente... Bom, um dos grandes problemas de pensar a pandemia foi que, de repente, todo mundo começou a escrever muita coisa sobre pandemia. Eu tardiamente escrevi um texto resistindo, né, a esse ímpeto de escrever sobre a pandemia, que é uma coisa em curso que é difícil saber, as informações são todas ambíguas, pouca informação se sabe, mesmo do ponto de vista dos processos de veritação da ciência, pouco se sabe sobre o vírus. Então, assim, uma coisa muito difícil de decifrar, e teve várias polêmicas, né? O Zizek, né, que escreveu que a pandemia poderia levar ao comunismo, o Agamben escreveu outra coisa sobre a pandemia em estado de exceção, que todos foram problematizados e tal. Então, eu acho, primeiro, que, por enquanto, assim, eu não tenho meu terceiro capítulo muito bem definido ainda, mas, por enquanto, eu estou resistindo a escrever, exceto esse artigo que eu mandei para um lugar, para um evento, tentando resistir um pouco a escrever sobre a pandemia por agora, assim, porque acho que o conceito existe uma certa calma, né? O Lacan fala, né, que o conceito tarda, assim, então eu tenho esperado acalmar um pouco para escrever sobre isso. A minha contribuição a esse problema foi apresentar uma pesquisa que tem a ver com aquilo que eu falava de vocês sobre a transformação do luto, transformação histórica do luto. Então eu identificava esse problema como uma questão histórica, eu apresentava que tinha a ver com a formação da biopolítica, para em seguida falar uma outra coisa, que, assim, por exemplo, os grupos fragilizados, né, os grupos que estão sempre em risco, então minorias sociais, LGBTs, pessoas de rua, etc., elas estavam sempre... o luto da morte delas nunca era integral, nunca era aprofundado. Então, eu identifiquei isso como uma tendência no campo político, antes mesmo da pandemia. Então, assim, de você reduzir, você espremer, você acabar com a possibilidade de transformação, né? Com a possibilidade de impacto que uma morte pode causar. Então, isso era o primeiro movimento. E daí, com isso, assim, apenas uma colocação, eu dizer que a pandemia, com os processos em marcha, né, de colocar as pessoas em valas comuns em Nova York, né, que é um dos centros mundiais de absolutamente quase tudo. Então, assim, de colocar as pessoas em valas comuns em Nova York, em Manaus, dos enterros serem feitos quase de maneira industrial, tudo isso parecia estar muito ligado a esse aprofundamento da distinção do luto, né? Que eu chamei, na época, tentando tomar cuidado, de decaimento, né? Decaimento no sentido que ele cada vez perde uma parte significativa das suas possibilidades de se dar. Então, assim, foi isso que eu escrevi, mas porque eu escrevi porque enfim, me parecia prudente esses pontos, assim, tomando certos cuidados. Mas, então, por enquanto, eu tenho evitado tratar desse problema da pandemia, Lucas, porque me parece, assim, que a gente vai descobrir muita coisa. Tem um texto do Rancière, que é um autor que eu sempre gostei muito também, que ele fala que ele, inclusive, investiga, assim, como o discurso sobre as máscaras se deu durante a pandemia, né? Que, num primeiro momento, alguns governos, com medo de que as pessoas fossem lá e comprassem todas as máscaras, as máscaras para utilizarem em casa e esgotassem para que os médicos usassem nos hospitais,
disseram que elas não teriam funções, ela seria quase que inútil para evitar o vírus. E logo em seguida, quando eles conseguiram abastecer de um contingente suficiente para os médicos, eles mudaram o discurso, né? Bom, assim, para quem escreveu nas primeiras semanas da pandemia, essa ideia de que as máscaras não tinham uso, não tinham utilidade para conter o vírus, ainda estava afeta nesses textos, ainda estava colocada, porque isso foi um discurso político significativo, né, que propagou, e só então que foram pensar que as pessoas poderiam fazer as próprias máscaras, né, que foi uma questão assim que no Brasil fez sucesso. Muitas pessoas, pequenas costureiras, conseguiram fazer as máscaras, que se essa ideia tivesse emergido antes desse discurso político, que não necessariamente aconteceu no Brasil, mas foi propagado por outros países e acabou atravessando o Brasil de algum modo, poderia ter ficado muito mais uma coisa assim, uma ambiguidade discursiva, né? Então, assim, eu tenho muito receio de escrever, de trabalhar acerca desse tema, porque eu acho que as coisas precisam estar um pouco mais pensáveis, né? E tudo bem, né, que assim, o Foucault fala muito de um jornalista filosófico, né, de pensar o que está acontecendo, assim. Mas, assim, a gente tá em risco também, né? A gente pode contrair coronavírus a qualquer momento, uma coisa pode acontecer com a gente, com a nossa família. Então, a gente está no meio, assim, a gente não consegue, por enquanto, colocar esse pé, assim, em algum lugar para conseguir olhar um pouco mais de cima, assim, essas questões, né? Porque contemporaneidade, ser contemporâneo, né? Como diria o polêmico Agamben, é você estar e você conseguir olhar, né? Você conseguir ter uma visão um pouco mais panorâmica, esse movimento, né? De estar e saltar, de estar e saltar. Então, eu acho que eu não consigo alcançar esse saltar por enquanto. Mas, enfim, voltando um pouco sobre a questão da solidão, eu acho que uma questão importante é que o Agamben fala que o nosso modo de encarar a pandemia desencadeou uma tendência que já estava no corpo social, que é não ter solidariedade, né? Não produzir empatia para com o outro. E eu discordo um pouco do Agamben nesse ponto, assim, né? Porque a mera... E óbvio que o Agamben tira isso do Pierre Levy, né? De que a face, né? O rosto é uma das primeiras identificações de ser um outro do mesmo, né? De você ter o outro como um ser humano pleno, digno, etc. Mas eu acho que existem outras formas de demonstrar isso, né? Então, assim, o som da voz, o tom da voz, a companhia, a presença, o modo de falar, enfim, em suma, o corpo, né? O corpo ali, que não é só um corpo físico, mas é um corpo que tem raízes, né? Um corpo que se dá de um modo nas relações. Então, eu acho que isso também é significativo. Eu acho que a falta disso que me produz a solidão mais do que não estar em relações sociais, né? Da ordem de fazer trabalhos, apresentar demandas, etc. Então, não só o rosto, né? Não só a face, mas os olhos, né? Os orientais têm essa coisa dos olhos serem portas da alma, né? Por isso que eu discordo do Agamben, de que o rosto é a única forma de identificação, mas ainda assim, tudo isso que eu citei está em falta, assim. Não me sinto produzindo laços significativos, ainda que a gente projete o corpo, projete a voz, isso é uma projeção, é um atravessamento que, às vezes, a depender do pacote de internet, já vira uma outra coisa, assim. Eu duvido muito que vocês estejam escutando minha voz, como minha voz então duvido que eu esteja também escutando a voz de vocês. E a gente não tem uma relação com o corpo, a gente tem uma tela, né, ali onde brotam imagens de corpos, assim. Mas isso eu acho que produz solidão e diminui, assim, a intensidade das relações, assim, que eu acho que é um conceito muito abstrato, na intensidade das relações, mas eu acho que essas coisas são acontecimentos, né? Esses encontros eram acontecimentos que as coisas que apareciam ali, pelo menos para mim, não aparecem nesses encontros virtuais, assim, ainda que sejam muito interessantes, seja um modo muito... um modo que deu conta, né, da gente continuar nossos trabalhos. É um fato, Luga. Tudo isso que vocês falaram chamaram a atenção para questões, inclusive, que eu não tinha ainda refletido muito a respeito. Eu gostei bastante dos comentários de vocês em função
desse olhar que vocês lançaram sobre essas questões, especialmente essas questões da atualidade. Talvez tenha sido a entrevista que, sem que a gente tivesse programado para ser assim, tenha tido um foco na nossa realidade objetiva mais intenso, curiosamente, né? E ambos interessados nisso, igualmente, né? E de fato, né, vocês sabem que já na metade do ano, né, eu promovi dois eventos, um dentro do GT Filosofia e Psicanálise, outro no contexto do GT Schopenhauer, para discutir justamente essa emergência das questões, né, e, enfim, debater um pouco as coisas desse ponto de vista. Participei de um deles até, né, Eduardo? Participei falando sobre a ideia de... Claro. Sobre a morte do George Floyd, né? Isso, que colocava exatamente. Movimentos sociais em marcha no meio de uma pandemia, né? Que isso tem tudo a ver com uma pesquisa que eu apresentei. E é uma coisa altamente paradoxal, né? Porque ali há um alto nível de exposição, mas há também uma situação que as pessoas consideram insuportável, que mostra que a morte não é necessariamente o maior dos nossos problemas, né? Mas essa questão da existência se colocar de uma determinada forma parece ser mais importante, né? Que a existência não se submeta simplesmente, né, ao julgo, né, de uma situação e que naquele contexto ali emergem as duas coisas, né, o problema do racismo, do desrespeito, enfim, né, da força subjugando outras forças, né, forças de caráter doentio, assim, né, exatamente porque elas buscam preponderar demais sobre as outras, porque elas não negociam, né, a presença no mundo, porque elas não, enfim, né, não admitem a complexidade nem a diversidade. E isso mostra assim, todo o histórico da humanidade também, né, correlato. Em grande medida retomando o tema do Lucas, do herói trágico, né, é o que aparece, né, em um grande número de tragédias gregas, né, essa questão, né, do caráter se sobrepondo ao destino, né, o destino ele vem como algo inexorável, mas mediante ao caráter, mediante a questão política ou existencial que está em jogo, a morte deixa de ser o problema mais importante e nós acabamos nos colocando, né, diante da vida, né, como algo que transcende a individualidade, né, algo que vai além da nossa individualidade e nos coloca diante de uma preocupação com a existência como algo mais amplo, né, e que deveria respeitar certas formas de normatividade, né, que de alguma maneira respeitem esse caráter complexo, né, da vida e as posições diversas, múltiplas, né, e complexas que a existência praticamente nos impõe, né? E o interessante é que às vezes é preciso, né, quando a gente está no campo de uma, digamos assim, de uma restrição política ou mesmo de um descaso político muito grande, mesmo no contexto de uma pandemia, levantar a voz e protestar, né? Isso aí foi uma coisa muito, muito marcante mesmo, né? E curiosamente, né, revelou uma série de outras questões
por exemplo, aqui no Brasil, né, não apenas o descaso, mas um certo entorpecimento frente ao descaso, que passou a ser muito discutido ali naquele momento no meio do ano, e agora está se refletindo também nas eleições americanas com grande peso. A comunidade negra, por exemplo, votando com antecedência, com bastante preocupação em manifestar sua posição e colocando em risco a reeleição do Trump. Não apenas acho que isso vai acontecer no Brasil também, né? Com certeza. É uma mobilização, né? Porque eu vejo assim que todos os movimentos, né? Eles acabam, ainda mais movimentos que são profundamente restritivos, né? E ofensivos até, eles acabam gerando reações fortes também. O Lucas falou no contexto do ódio, tudo, né? Mas há uma questão que não é apenas ódio também, mas que é uma certa indignação, né? Que inclusive, mesmo nesse contexto, né, do isolamento social, se manifestou. Mas muito bacana, meus queridos Lugan e Lucas. Agora eu não consigo mais parar de pensar na proximidade dos nomes, que eu não tinha reparado. Agora adquiriu um caráter obsessivo na cabeça. Lugan, Lucas. Agora a gente vai sempre aparecer junto, né? Uma espécie de gênero. Precisa programar alguma coisa. E assim, tipo, são nomes, né, que são quase como as massas colocariam, né? Uma dupla sertaneja. Mas assim, o que me chamou a atenção, né? Assim, o Luga me perguntou da questão da escrita e eu acabei esquecendo de tocar nesse assunto, mas já vou aproveitar agora, já que a gente falou de palavras, né? E, assim, a escrita, para mim, ela tem sido, assim, algo prazeroso. E a leitura também, porque nisso tudo a gente encontra esse refúgio, eu diria assim, né? Eu lendo, assim, as tragédias, fui inventar de me envolver com a Ilíada, né? E lendo a Ilíada lá, eu olhava, assim, naquela tradução, tantas palavras difíceis, né? Que eu tinha que estar ali com o dicionário, ali, para me apropriar delas e tal. E isso dava aquela sensação, assim, de domínio, né? Que é uma sensação que, ao invés da gente ter, muitas vezes, na vida prática, porque no contexto político a gente está longe de ter domínio sobre alguma coisa, né? Mas a gente encontra esse domínio das palavras, essa possibilidade, eu acho, assim, e como a língua portuguesa é rica e bonita. E, para mim, assim, escrever é um processo que, ao mesmo tempo, é prazeroso, né? Quando vem aquela torrente, o Thales mencionou isso na entrevista passada, né? Aquela torrente, a boiada estourando, eu também tenho esses momentos. Mas também tem a questão, assim, da gente ter que ter o preparo, né? E a gente encontrar tempo para trazer essa escrita nem sempre é muito fácil também. Não, boa, legal. Não, legal que você falou da leitura, assim, porque há uns meses atrás eu comecei, ele tá até aqui no fundo, o Grande Sertão Veredas, assim, e é muito difícil, é impressionante, assim, é um livro da ordem do impressionante, assim, um dos livros mais incríveis que eu já tenha lido, e eu parei numa parte, assim, eu tava lendo, e eu parei numa parte que foi tão intensa, assim, que para mim bastou a leitura naquele momento, assim, daquela, assim, reflexões tão... Obviamente, assim, né, o Guimarães Rosa era um cara gigantesco, né, que tinha, mas que parecia sintetizar tantas questões que eu estava pensando, mas não de forma filosófica, né, de uma forma narrativa, assim. Então acho que os textos são sempre muito interessantes, assim, eu acho que os textos, a heterogeneidade dos textos nos expande os horizontes de experiências também, né, isso você tem razão, assim,
ter mais palavras, questão prática, assim, né? Ter mais palavras, ter mais possibilidade de viver, né? Não sei, uma coisa assim, de vontade, de potência, assim. Queria só aumentar aqui a obsessão de vocês, que eu e o Lucas, a gente tem cabelos parecidos também. A gente daqui a pouco vai ter uma dupla sertaneja, assim, realmente vai ser produzida aqui com essas palavras. Mas, assim, eu só queria falar uma última coisa, que eu falei dessa heterogeneidade, e o que a pesquisa parece andar um pouco contrário disso é você ter que focar num conjunto muito próprio de textos, né? Então, assim, você tem que escrever sobre Nietzsche, você precisa ler o Nietzsche, assim, você precisa condensar, assim, né? Trabalhar muito sobre o Nietzsche, assim, está acontecendo comigo, trabalhar muito sobre o Foucault, né? E eu sempre fui de navegar por autores, né? Porque como não tenho uma formação na graduação de filosofia, então sempre fui muito interessado de ler um autor e ler outro, assim. E agora o tempo de escrever tem aumentado a dificuldade, porque eu sinto falta disso, sinto falta justamente dessas leituras, né? De ler, bateu uma vontade de ler o Capital para mim esses dias. Eu até tenho o Capital aqui. Aí falei, assim, se eu começar a ler isso aí, eu não escrevo mais a dissertação, né? Então tive que homogeneizar, assim. E eu acho que isso acho que outras possibilidades abriram mais o horizonte de experiência da palavra, né, da vida e tal. Mas, bom, essas coisas a gente tem que dar conta no contexto de trabalhar a dissertação no momento de emergência, de emergência social, né? Então, isso a gente tem que dar conta, mas eu acho que dificulta o processo, assim. E dificulta até o contato da filosofia ou do trabalho acadêmico com a vida, assim, né? Com a terra, né? Vocês sabem que o Krenak, ele fala Krenak significa cabeça na terra, né? Então pensar onde se pisa, assim, eu acho que isso a emergência social e a dificuldade de expandir os horizontes, acho que tem aumentado talvez a solidão mesmo, né? Talvez essa seja uma palavra, porque com menos horizontes mais restritos, tem menos possibilidades. Muito legal, viu? Bom, felizmente, essa urgência do tempo, né, conforme a gente programou, nos obriga a parar por aqui. Mas eu gostei muito da nossa conversa. Por mim, eu continuaria a tarde inteira conversando com vocês, porque tá realmente muito agradável. Então, só me resta agradecer, Bruno e Lucas, a vocês, né? Até mesmo pelas coisas instigantes, né, que vocês trouxeram, além dos objetos de pesquisa delimitados, mas aquilo que não foi delimitado na nossa conversa e que como você está falando, acabou expandindo, né, através da linguagem, mas também dessa experiência sensível de vocês no centro, né, desse redemoinho, como diria o Guimarães Rosa. Cada um de nós no meio da rua. Eu agradeço o professor Eduardo também, agradeço a experiência com o Lugan. Realmente foi uma conversa muito fértil, assim, eu achei esse tema ali do Foucault bastante interessante e com certeza vou querer ler ele mais para frente e depois queria acompanhar a sua defesa mais tarde também. Ah, não, beleza, cara, eu vou convidar sim, vai acontecer essa defesa aí se tudo der certo. Queria agradecer então, né, a você por ter discutido comigo, foi uma conversa muito boa, nem esperava que fosse uma conversa tão aberta assim, foi muito legal. Então agradecer ao professor Eduardo pela oportunidade e garantir que se tiver outra, eu e o Lucas a gente vai cantar. Então, deixa de dar tempo para vocês ensaiarem. Então tá certo, gente. Um grande abraço para vocês, para aqueles que nos assistiram também, e até a próxima semana, mais uma entrevista. Se vocês desejarem acompanhar, estão convidados também. Tá bom? Grande abraço, então, e até a próxima semana. Tchau, tchau. Até.